muitas empresas são quebradas. Eu não gasto energia com o que não gera resultado. Salomão era um que, se tivesse tarja preta, meu irmão, ele estava afundado. Marcelo, como você julga uma pessoa hoje? Antigamente era, me diga com quem antes, ele diria quem é. E é isso, meus amigos, é isso. Oficialmente acaba de começar nosso primeiro podcast. É, Marcelo, primeiro podcast. Dá pra acreditar, Matheus? Primeiro podcast. E como primeiro podcast, eu tinha que trazer esse cara aqui. Muito provavelmente você já sabe quem que é, porque tá na legenda do vídeo. Marcelo Horta. E antes de começar já a nossa conversa aqui, eu já queria falar que é uma grande honra para mim receber você, principalmente aqui dentro do meu escritório e como primeiro convidado. E o primeiro cliente. Primeiro cliente, exatamente. Muito bom. Tenho certeza que o conteúdo desse vídeo, dessa conversa, vai ajudar muito você, pensando que essas conversas e os outros convidados que virão aqui também, é sempre pensando na vida do médio, pequeno empreendedor, de alguma maneira te ajudar, te dar boas ideias, ou você que é um curioso também, CLT, o famoso, e gosta de aprender mais sobre empreendimento, financeiro, enfim. Bom, vamos lá para o nosso papo. Obrigado, viu? Obrigado você por ter convidado, meu brother. Obrigado você. Valeu. Sempre um prazer. É isso aí. Marcelo, conheço você há mais de 10 anos. Esse ano faz 14 ou 15 anos que eu te conheço. Você começou a trabalhar lá no estoque. É, comecei lá no estoque, na sua empresa. E vamos lá, quem é o Marcelo Horta? O Marcelo Horta, na sua vida CPF, longe das redes sociais. Você é da onde? Você é aqui de São José mesmo? De onde que você é? Eu sou nascido no Rio, mas fui criado entre Cruzeiro e São José dos Campos. E eu me considero joséense, né? Porque boa parte da minha vida foi aqui. Legal. E quem sou eu? Sou Marcelo, tenho 45 anos, sou casado há 18 anos, infelizmente ou felizmente com a mesma mulher. Daí é por sua conta em risco. Não, eu aprendi uma coisa na minha vida, tá? Nunca case, mas se casar, nunca separe. Então, essa é com a mesma mulher. Tenho 2 filhos, o Jorge e a Sara, de 15 e 11 anos. E estou aí há muito tempo já, como você já viu, na pegada aí. Mas o CPF seria isso. É isso aí. Sou cristão, tenho fé em Jesus Cristo. E é isso. É isso aí. E vamos lá, sobre a sua... Você que é um cara que... Quantos anos já empreendendo, né, Marcelo? A minha primeira empresa mesmo, sem ter CNPJ, nada, foi com 12. 12 anos de 12 idade. anos, né? Faz Eu montei um lava rápido junto com um amigo, chamava Brothers Car Wash. E nós criamos um menu, foi inovador no bairro, né? Porque a gente criou um menu assim, lavagem simples custava tanto, lavagem de aspiração tanto. Então a pessoa escolhia todos os itens do menu, né? Porque o meu pai falou para mim que se eu quisesse morar nos Estados Unidos e fazer o colegial lá com meu tio, eu tinha que juntar o dinheiro da minha passagem. Aí eu comecei. Então, fazem aí 33 anos que eu vou nessa. Legal, cara. E daí você começou nesse lava rápido e daí nunca mais parou nessa questão de empreender? Eu nunca consegui trabalhar para os outros, nunca dei conta de seguir ordens. Eu, por exemplo, sempre fui mal na escola. Eu não acho que eu falhei com a escola, eu acho que a escola falhou comigo. Porque, infelizmente, a nossa educação é da Revolução Industrial. Então, um fala enquanto 60 ficam quietos. E eu nunca me dei bem com essa situação, né? Eu sempre quis indagar por que disso, por que daquilo, e nunca foi muito aberto. Hoje eu acho até que está um pouco mais. E eu não iria conseguir também trabalhar numa empresa de alguém onde o cara ia falar, faz tal coisa, eu ia querer, não concordo com isso. Então eu tive que correr por mim mesmo. Sim. E daí, já pegando até um gancho nisso que você falou, você acha que, tipo assim, hoje, no Brasil, enfim, um empresário é um cara que nasce para ser empresário ou isso pode ser construído ao longo do tempo, assim? Porque geralmente a gente vê isso nascer de uma escassez, ou então de um cara que foi demitido não tinha o que fazer e tal, ou então de um sonho. Você, por outro lado, sempre teve esse anseio de ter uma parada sua.
Então, na verdade, eu acho que algumas pessoas nascem já sendo líderes. Você vê na escola, assim, tem um garotinho ali que é o líder dos outros, tem uma menina que é líder das outras, isso seria nato, né? E tem outras pessoas que acabam seguindo porque as condições geram para isso. O maior problema que eu tenho é com o empreendedor por necessidade. Porque se é por necessidade, não é o desejo dele. Então, o cara, por exemplo, perdeu o emprego e tal, aí decide abrir um negocinho ali na rua. Mas o foco dele é buscar um emprego, é que ele não tem. Entendi. Então, ele tende a não crescer e ele vira empregado daquele negócio, porque o negócio é dele, até uma hora que oferecem. Porque eu acho que a base do empreendedor é ele não quer fixo. Assim como o vendedor. Se você chegar para um vendedor e falar assim, olha, cara, eu posso te pagar 5 mil todo mês. Fixo, se você vender 1 milhão, 10 milhões, não importa. Aí chega para outro e fala assim, ou então eu pago 1.500 para você e você ganha o resto em comissão. O vendedor nunca vai aceitar os 5 mil. E o empreendedor é assim. Sim. Tem mês que você fecha em prejuízo, mas tem mês que você estoura e você está sempre focando em crescer. Mas boa parte do mundo, como eu falo, né, sempre tem uma formiga rainha para uma porrada de formigas. Eu não desmereço as outras formigas, fazem todas partes de um ecossistema ali necessário. Mas a formiga quer ter a segurança de que se der algum problema, eu tenho a proteção dos outros. Sim. Legal. Até você falou isso, porque assim, pelo que a gente entende, a gente enxerga uma pessoa, pelo que a gente vê na mídia, uma pessoa bem-sucedida financeiramente, enfim, alguém que empreende, como se a carreira no CLT fosse uma coisa extremamente desvalorizada também, né? E eu, como trabalhei com você, eu lembro que você sempre ouvi você falar uma coisa que hoje para mim faz sentido, na época eu não fazia, que era assim, cara, vocês têm que empreender aqui dentro da empresa, aqui vai ser o seu primeiro negócio, vocês têm que empreender aqui dentro e tal, né? E como você vê essa questão, tipo assim, quem é CLT realmente é um demérito ou alguma coisa assim? Ou... Bem, eu posso dizer para você que eu conheço mais gente CLT que eu acho que são felizes do que empreendedores, sem dúvida nenhuma. Eu conheço mais empreendedores tomando tarja preta para dormir do que CLT. O caso todo é que nós estamos num momento cada vez maior de que o consumo demonstra quem você é. Então, por exemplo, é igual você falar assim, cara, eu quero ser jogador de futebol. O garotinho quer falar. Quem você quer ser? O Cristiano Ronaldo, o Messi. Ele nunca vai falar que ele quer ser jogador de futebol da 3ª, 4ª divisão. Então, quando você olha o cara que estoura, quando você vê o cara lá que estoura, você simplesmente acha que se você fizer, você vai estourar. Entendi. E aí vai uma porrada de gente lá tentar ser jogador de futebol, tentar empreender. A maioria quebra, mas quem aparece na revista é quem deu sucesso. E quando você olha assim, o meu filho, por exemplo, eu falo assim pra ele, filho, eu tô um pouco me lixando se vai ser bilionário, milionário, rico, classe média. Eu me preocupo de você ser feliz e ter o mínimo necessário. Eu te crio para que você consiga o mínimo necessário. Essa visão de que todo mundo tem que ter sucesso, todo mundo tem que comprar carrão. Se todo mundo tiver carrão, o carrão vira normal. Sim. Não é? Exatamente. Se passar um carro aqui, um Gol, ninguém fala, nossa, olha o Gol. É o diferente que chama atenção. Né? Então, o que acontece é que todo mundo hoje quer se diferenciar nesse aspecto. Mas não é para todo mundo, assim como foi jogar bola. E aí entra o perigo todo de que eu tenho que fazer isso para me diferenciar e você dá com os burros na água. Porque para abrir uma empresa, você não abre uma empresa para ganhar dinheiro. Você desenvolve uma solução, vê que as pessoas precisam da solução e você começa. Normalmente, o sucesso vem disso. Tem até uma frase que dizem que o Henry Ford falou o seguinte, eu não perguntei para as pessoas se elas precisavam de carro, eu fui lá e fiz um carro. Se eu perguntasse para eles o que eles precisavam, eles iam me falar, precisamos de cavalos mais rápidos. Né? Então, ele identifica uma solução... Criou uma demanda também. Exatamente. Legal, cara. É exatamente Então, isso. Eu lembro também que eu fui numa palestra sua uma vez que você falou uma coisa que me marcou muito. Que você falou assim, cara, eu tinha um sonho de ter um carro, acho que era um Audi lá na época, não sei o quê. O A4 Allroad. Eu lembro quando você chegou com ele. E daí falou, poxa, era o meu sonho ter esse carro, cara. Não, o principal era que desculpa te cortar, é que eu passava por esse carro, eu tinha um Fusca, e eu falava, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Deve ser prazer, gozo, felicidade, né? Ele tá nesse carro. Aí eu comprei. Daí você falou assim, pô, e cara, eu tive o carro e depois de 3, 4 meses ele acaba virando um carro com 4 rodas normal, igual qualquer outro, né? E começou a me doer, porque tinha depreciação, e era um carro perua, já que não tá mais na moda, e eu quis me desfazer dele correndo. O
Schopenhauer fala o seguinte: nós vivemos entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, certo? E aí que vem o ponto, as pessoas acham que elas ficam vendo redes sociais e tal, e vê todo mundo sorrindo, e esquiando, e surfando, e vivendo aquela maravilha toda, e fala assim, cara, todo mundo é feliz, menos eu. Olha, aquele cara é empreendedor, ele comprou não sei o que lá e tal, e eu tô aqui ferrado. Sabe qual é a coisa mais invejada do mundo? Isso comprovado. Não. Uma família normal, uma Olha vida só. normal. Não é o dinheiro, não é esse negócio todo que as pessoas estão jogando. E aí o que você vê, todo mundo que tem sucesso troca 5 vezes de esposa e os filhos problemáticos, aquele negócio todo e tal. Você entregaria a sua vida para isso? Então, os valores estão no problema, tá? Sim. Se você quer empreender para melhorar o mundo, para gerar renda, quantas vezes na empresa, você se lembra, a gente conversou e falou assim, cara, se a gente trabalhar só com esses produtos aqui, fica o Marcelo mais 2 pessoas e eu ganho rios de dinheiro. Aí me perguntavam, e por que você não faz isso? Cara, porque eu estou formando pessoas, essas pessoas são famílias, elas se transformaram minha família. Então, se eu não tiver esse valor para dar para a sociedade, só dinheiro, eu vendo esse corpinho aqui, deve dar R$1,99. Por dinheiro é isso. Exatamente. Né? Cara, é exatamente isso. Falando hoje do Marcelo empresário, hoje como que você está na sua vida empreendendo? Quais são as frentes que você trabalha? Como que tá? Vamos pensar numa coisa aqui. Eu comprei uma empresa falida, você se lembra? E eu comi o pão do Vamos diabo falar amassado, sobre isso, inclusive. brabo, né? E eu notei que, como meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 10 anos, a minha irmã tinha 8, meu irmão tinha 6, eu me tornei o pai, a minha irmã mãe, e o meu irmão filho. E eu comecei a correr. Com 7 anos eu falei pra minha mãe, separa dele que eu te sustento. Então isso entrou na minha cabeça. E eu fui descobrindo, estudando sobre mim, lendo muito e tal, que eu tenho um problema sério com segurança. Então eu estou o tempo inteiro, quantas empresas eu abri só no período que você estava lá? Porque eu quero ter várias fontes de renda de uma forma que eu fique mais seguro. E como a empresa estava quebrada na época, para você ter uma ideia, se eu vendesse tudo, se eu recebesse tudo, se eu pagasse tudo, tal, belezinha, eu ainda deveria mais ou menos uns $700 mil. Então ela estava totalmente quebrada, patrimônio líquido de menos $700 mil. E todo mundo falava, Marcelo, para, você vai infartar, olha a situação toda. Eu falava, se eu parar, eu deixo minha família inteira ferrada. Naquela época, eu pagava em torno de 4 milhões de seguro de vida. Eu estava quebrado e eu ficava pagando, porque se eu morresse, eu não queria deixar minha família endividada. Então a segurança sempre foi um negócio muito brabo para mim. E como eu ensino sempre para as pessoas, riqueza não é estar com o balde cheio de dinheiro, é estar com mais pingos do que vazão. Então, eu tenho uma pancada de negócios hoje. Eu acabei de abrir mais 2, né? Um já começou e o outro tá para começar, estou fechando o contrato. Acabei de comprar uma parte de uma empresa e hoje eu tenho 4 fontes de renda atualmente. E eu tô sempre inseguro. Aí você fala, pô, Marcelo, mas por quê? Porque é do empreendedor, ele tá sempre buscando algo mais. Sim, uma inquietude, né? Total. Né? Pô, eu dou consultoria para empresa ferrada, com a expertise que eu tive, eu tenho a área lá de educação que me gera uma renda mensal, eu tenho os atacados que me geram uma renda mensal, eu tenho outros negócios que eu faço que me geram uma renda mensal, mas eu não consigo parar. E eu acho que isso talvez seja essa minha falta de segurança. Parece que alguma coisa vai dar problema. Legal, cara. E até, assim, dentro disso que você falou, hoje eu tenho uma cartela de clientes interessante, e eu trabalho tanto na parte de contabilidade quanto na parte de gestão financeira. E o que eu identifico? Cara, muitas empresas são quebradas. Tem aparência, tem beleza, tem tudo, poxa, excelente localização. E quando eu comecei a empreender, eu ficava muito nessa de, poxa, cara, vai demorar para eu chegar, ou como é que eu vou fazer para chegar naquele lado? E daí eu descobri, começando a trabalhar com esses clientes, que eles passam exatamente as mesmas questões que um cara que está começando pequenininho. E assim, eu lembro, justamente por a gente ter essa proximidade de ter trabalhado com você, que você teve várias ferramentas que você foi aplicando para reverter essa situação, né? Porque você comprou uma empresa, ela estava falida, ela estava quebrada, a empresa estava quebrada. Esse é o português claro. E assim, o que você usou
que você consegue lembrar e falar assim, cara, eu usei esse método ou eu fiz isso para de repente dar uma melhorada e galgando coisas melhores e tal? Tá, tiveram algumas coisas assim que eu posso citar. A primeira foi o seguinte, nós tínhamos um faturamento já recorrente e um markup baixo, que era atacado. Então eu comecei a aumentar preços sucessivamente, por períodos, e para valorizar esse aumento de preço, eu comecei a desenvolver marcas próprias. Essa é a primeira coisa. Então quando alguém chega para mim e fala assim, Marcelo, estou a fim de abrir um restaurante, eu falo, legal, o que você vai fazer? Eu vou vender marmita. Eu falo, eu não entraria. Por quê? Porque você vai disputar centavos. Agora, se você faz algo diferente, você tem como agregar valor e cobrar mais. E eu decidi que eu tinha que aumentar o faturamento sem aumentar a saída de materiais. Como? Aumentando o preço. E aí eu fui criando as marcas que você conhece lá. E aí quando o cara falava assim, pô, tal produto seu tá caro, eu falo, você tem dessa marca pelo mesmo preço? Não. Então não tem como você me dizer que tá caro. Certo? Então eu fui fazendo com que o meu produto fosse exclusivo. 2, eu nunca trabalhei com coisa de giro. Eu não gosto de nada que vende muito. Porque o que vende muito, entra um bando de imbecil e esse imbecil joga o preço lá embaixo. Porque as pessoas acham que preço é o que define a venda. E terceiro, eu me foquei numa frase que eu ouvi de um empresário quando eu era mais novo. Ele falou assim, o lucro está no prejuízo. Eu falei, como assim o lucro está no prejuízo? Ele falou, pega todas as suas despesas, da maior para menor e começa a ir trabalhando. Custo é igual unha, foi o vídeo que ele postou hoje. Você tem que estar cortando sempre. Então eu fiz dinheiro, assim, é como o cara que está quebrado empresário, é o mesmo cara. Nós chegamos ao nível de quase 50% da população brasileira está endividada. Sim. Aí o cara chega e fala assim, eu ganho 10 pau, eu ganho 50 pau, eu ganho 100 pau. Eu falo, filho, isso é ego. Eu quero saber quanto sai. Exatamente. Né? E por que os empresários estão todos ferrados? Por que você acha que os empresários estão todos ferrados? Cara, a minha concepção, eu consigo perceber que o mais agravante de todos, e que me deixou muito assustado, fluxo de caixa. Primeiro, a galera não sabe lidar com o fluxo de caixa e a galera não tem controle financeiro. Assim, médio e pequeno, ele simplesmente ignora qualquer tipo de administração. Ele acha que, por exemplo, se ele faz bolo, eu vou fazer bolo e o resto vai acontecer sozinho. Então, na parte de educação, que eu acho que você aprendeu boa parte comigo depois na faculdade e tal, isso beleza, você vê ali. O principal problema é que é dono rico, empresa pobre. E deveria ser o inverso. É empresa rica, dono pobre. Aí o cara, lembra que eu falei? O cara ganha 100 pau, mas tá ferrado. Sim. Beleza. Aí você chega, por que você fica ferrado? Não importa o seu salário. Eu ensinei isso naquela palestra também, que é o seguinte. Imagina que você ganha 10 mil. Vamos falar pro pessoal mais, talvez 5 mil que seja. Aí ele vai comprar um negócio lá no cartão, é tantas vezes 50 reais. Ele fala, eu ganho 5 mil, ganho 10 mil, 50 reais não é nada. Quando, na verdade, ele deveria tratar a vida dele como uma empresa, que é o quê? Eu ganho 5 mil, mas eu pago isso, todo mês. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que comprar arroz, feijão, eu tenho que pagar a luz e tal. O que sobra é o lucro que você pode gastar. Porque no outro mês só vai sobrar aquilo. Aí se, digamos, o cara tem uma vida lá, paga escola, paga aluguel e tal, sobra 500 reais, quando ele for gastar 50, ele vai falar, nossa, é dinheiro pra caramba. Perto dos 5 mil, a proporção é menor. Agora imagina um empresário. Eu faturo 1 milhão. Por ano, eu faturo 70 mil por mês. O que sobra para ele é miséria. Mas quando ele vai comprar um carro, ele fala, é só 3 mil por mês. Eu faturo 70. Então, o problema todo é que as pessoas olham lá no topo para decidir as despesas. E aí ele vai gastando. Aí quando dá um boom, o que acontece? Compra um barco, troca de carro, uma amante e quebra. É o que acontece. Exatamente, Esse ditado é muito famoso, né? Cara, é verdade. E assim, tem uma coisa que eu queria muito perguntar pra você, e eu não lembro se eu já te perguntei, mas eu já usei isso como case de, cara, empresário, a gente vai adquirindo feeling, sei lá, experiência, tudo, mas tem algumas ações que eu acho que é um pouco mais do que isso. O contexto é o seguinte, 2020, pandemia, a empresa, cenário mundial naquela loucura, tal, chega a notificação, vamos ter que fechar, todo mundo home office e tal. E eu lembro que nessa época eu trabalhava na parte de compras, tal, fazia o reabastecimento ali do nosso estoque e tal. E você me chamou na sua sala, junto com a então gestora,
e falou assim, cara, como é que tá a situação? Vamos fechar, a galera vai pra casa, tal, vamos segurar tudo. E você falou assim, cara, vamos comprar tudo de todos os fornecedores. Vamos comprar tudo. Eu falei assim, mas como assim comprar tudo, né? Tá travando, a gente não sabe como é que vai ser o mercado. Como assim a gente vai comprar tudo? Cara, compra tudo. E o que aconteceu depois foi, teve um mês ruim, que foi esse mês que a gente mandou a galera pra casa e deu aquela zica toda. Voltou, começou a evoluir as vendas de uma maneira absurda, que todo mundo ficou assustado. A maioria dos nossos concorrentes estavam meio que sem estoque, porque todo mundo segurou, mas a gente estava estocado, muito estocado. E foi uma época que vendia o que tinha pelo preço que queria, porque não tinha para vender, de tanto que a galera consumia. Cara, isso, você acha que é uma mistura, de repente, de expertise com arriscar? Você acha que é um arriscar 100%? Ou você acha, não, cara, isso aqui eu consigo tomar essa decisão porque por conta da minha carreira até aqui? Tá. A primeira coisa é o seguinte, tá? Em várias lives que eu faço no meu Instagram, eu pergunto para as pessoas, vocês acham que a sua cabeça faz muita conta para atravessar a rua? Você acha? Não. Pois é, você acha? Ninguém acha. Então eu vou dizer para você, você usa física, você usa energia cinética, energia de inércia, tudo quando você vai atravessar a rua. Imagina que você para, olha para os dois lados, vê um carro vindo, uma moto vindo, você já calcula a velocidade que eles estão vindo, se dá para você ir andando, se dá para você correr, você já calcula a distância que você vai ter que andar, se vai ter que parar na amarela. São milhões de contas que o seu cérebro faz. Só que por hábito, você para de fazer as compras. É igual passar marcha num carro. Você não fica, agora eu tenho que ir para a terceira. Você simplesmente vai. Eu acho que a minha experiência toda e todas as porradas que eu tomei me fazem tomar decisões mais acertadas. Isso para qualquer empreendedor, para qualquer funcionário. Você já viu, na fábrica, tá lá o cara lá que mexe com a máquina, aí você fala, aconteceu não sei o que lá, ele é tal coisa. Por quê? Porque foram tantas vezes que você vai aprendendo. Então, sim, e a gente só aprende nas porradas. Eu tomei muita porrada. 2, algumas coisas. Se eu dever 1.000 ou dever 1 milhão, qual é a diferença? O banco vai me negativar, vai ferrar tudo, não é isso? Então tá. Então, meu irmão, compra tudo. Porque se explodir o mercado, nós vamos ter produto, a gente sobrevive de produto. Se o dinheiro desvalorizar, produto valoriza, dinheiro não desvaloriza. Se eu não conseguir pagar ninguém, eu não vou conseguir também os outros. E ninguém vai conseguir pagar ninguém. Então eu prefiro estar atolado de produto que o preço vai continuar subindo do que ter dinheiro ou ter crédito. Então, quando eu vi aquele negócio todo, eu falei assim, eu sei como é que vai ser o amanhã? Não. Se der tudo merda, eu não vou conseguir pagar nem o que eu tenho que pagar agora. Então, vamos dever muito mais, porque não faz diferença dever 1.000 e 1 bilhão. E eu vou ter produto aqui, e na hora que voltar, porque toda crise depois tem o quê? Você se lembra disso? Demanda reprimida. Demanda reprimida. Então, quando eu vejo uma crise, eu falo, agora é a hora de eu entrar com tudo. Se der merda, vai dar merda para todo mundo. E aí tem uma coisa, tá? Se 5% da população deve, você não vale nada. Se 50% da população deve, você é mais um da crise. E se 80% deve, você não tem o que fazer. Então, eu entro nisso, porque eu tenho uma frase que eu postei esses dias, que é o seguinte, se você deve R$1.000 para o banco, é um problema seu. Você deve 10 milhões para o banco, é um problema do banco. Mas você vê o tanto de cálculos que eu fiz, que parece uma coisa complexa, mas não é. Eu já tomei tanto na cabeça que eu faço esse cálculo. Outros não. Se você me pedir para ver quanto que aguenta de peso aquilo ali, eu não consigo fazer. É questão de fazer o que eu sei fazer. Sim, legal. E daí, é até uma coisa legal para quem estiver acompanhando, porque assim, você falou uma coisa muito rica aqui agora, né? Não, tudo o resto também foi, mas que geralmente depois de uma crise tem uma demanda reprimida. E isso mostra a importância da gente estar fazendo a leitura do nosso cenário atual, seja ele econômico, seja dentro do nosso segmento, né? Cara, se existe uma crise hoje, né, a gente tem que estar de olho em todo o tempo, mas se existe uma crise hoje, é justamente nesse momento que a gente tem que afiar o machado para quando vier aquela demanda reprimida, a gente está preparado, né? Eu vou te dar um exemplo até, uma coisa que eu consigo perceber, em relação à contabilidade. A gente está passando por uma transformação, novamente, que já começou há muito tempo lá atrás, sobre questão de tecnologia, cara. Hoje, se você não tiver tecnologia, você vai ficar obsoleto, né?
E o que eu consigo perceber dentro do meu segmento, falando um pouquinho, é que tá meio que dividido. Ainda existe meio que 50% numa galera que já tá bem vanguarda, assim, atualizando software e tal, e trabalhando com essa automatização. E ainda existe uns 50%, 40% ali, dos contadores mais tradicional, que gosta de passar, pegar um papel e tal, essa questão. E o que consigo perceber exatamente nesse momento, não é que esse cara vai ficar defasado. Ele não vai existir, cara. Não vai existir. Porque quando você consegue colocar tecnologia, o que vai vir em cima disso? Cara, redução de custo. A galera vem com o preço mais agressivo, porque daí tudo a gente fala hoje de recorrência e escalabilidade. Então, quando você escala, você já vai botar mais preço mais agressivo. Ou seja, quem não se atualiza no nosso mercado, ou em qualquer tipo de mercado, acaba tendo... sucumbe, né, com o passar do tempo, né, em relação a tudo. Mas isso não é novo. Uhum. O maior case, se não me engano, disso foi da Xerox, né? É o maior case porque a Xerox só alugava a máquina, ela não vendia as máquinas. E aí quando começaram a fabricar, ela falou, não, ninguém vai querer comprar, né? E acabou se ferrando. Teve a Kodak, que decidiu continuar fazendo filme e tudo mais. O problema é que é zona de conforto. Isso pode ser no seu casamento, pode ser na sua empresa, pode ser na sua vida. Uhum. A partir do momento onde você acha que você chegou e daquele jeito tá bom, é a hora que você vai ser consumido pela concorrência. Nunca. Cara, eu não paro de inventar produto, todo o tempo eu fico, o que vocês estão lançando, o que vocês estão lançando. Porque aquilo que vendia muito agora não vende mais. Uhum. Agora, existem coisas que sim, por exemplo, a Coca-Cola. Ela não inova, só que ela investe pesadamente em marketing o tempo inteiro. Né? Para poder manter, até porque eu não sei o que tem muito para inovar. Apesar que inova, né? Lançou uma porrada, comprou um monte de suco, comprou energético e tá fazendo uma força para a gente tomar Coca-Cola sem açúcar. E tá o tempo inteiro fazendo isso. Então, eu acho que o problema é que as pessoas, com a idade, nós temos aquele negócio de nostalgia. Na minha época as músicas eram melhores, na minha época a gente respeitava mais os pais, na minha época tudo vai dar errado porque eu sei como é que é o certo. Uhum. A partir do momento onde você acha que é certo, o cara mais sábio do mundo, tirando Jesus, que era Deus na Terra, mas foi, se não me engano, Sócrates. E a frase mais famosa dele é só sei que nada sei. Não, a gente começa a pegar vários ensinamentos, até Salomão, né? A gente vê, você lê Eclesiastes e fica triste. Na verdade, para mim, Eclesiastes é a depressão de Salomão. Se você ler, ele está deprimido. Salomão era um que se tivesse tarja preta, meu irmão, ele estava afundado, porque ele se afundou no vinho. Faz total sentido. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta também que eu tenho muita vontade. É assim, cara, você falou dessa sua inquietude, o que vocês estão lançando, Você é um cara extremamente acelerado. Sim. Você é uma pessoa acelerada. Eu e qualquer um que convive com você conseguimos perceber isso. Eu te mando o áudio, antes de eu mandar um outro áudio, você já tá respondendo, porque não falou, não sei o que, tal, aquela loucura. Você acha, porque isso se estende para suas empresas. A galera também acaba pegando um pouco desse ritmo e fica acelerado até na questão, cara, tem que passar hoje e tal, o resultado é hoje, não sei o que lá. Você acredita nisso que a galera fala que a empresa, assim, ela tem que ser uma extensão do dono ou ela tem que ter uma vida própria à parte do dono? Por que eu tô perguntando isso? Hoje eu consigo ver muitas pessoas fora do contexto. Uma frase muito famosa. Você, dono de empresa, você, gestor, tal, você tem que sair do operacional. E você é um cara que é o dono da empresa, mas você toda hora estava no operacional ali, vendas. E aí, como é que tá? Chegava na empresa, cadê o Marcelo? Marcelo, eu vi que ele tá aí, tá fazendo reunião com vendas, tá lá, não sei o quê. Você acha que isso tem que sim ser separado ou não? O cara tem que estar assim, por mais que não operacionando, mas ali em contato com o operacional? Tá. A primeira coisa é que eu não gasto energia com o que não gera resultado. Eu vou te dar um exemplo clássico que nós tivemos. Na época que você trabalhava lá no estoque, foi uma pessoa lá e falou, pô, se a gente acertar isso aqui, fizer um Kaizen, um Kanban, isso aqui, quantos quilômetros dessa peça, quantos não sei o que lá. Eu falei assim, se você fizer tudo isso, maravilha mesmo, 100%, eu tenho 3 pessoas no estoque. O que eu vou economizar? Nós vamos demitir uma? Ele falou, dá. Eu falei, não, porque eu tenho um gestor e mais um estoquista. Se ele ficar doente, eu não tenho ninguém. É o seguinte, eu não perco tempo com aquilo que não gera resultado direto. Então, por exemplo, eu compro e vendo. Numa loja, ela compra e vende. No meu atacado, que eu compro e vendo.
o resto é meio. Meio é custo. Então tem que minimizar os custos do meio para poder ganhar dinheiro. Então eu compro melhor, vendo melhor, isso vai me gerar muito dinheiro. Uma pessoa a mais no meu estoque não vai fazer diferença nenhuma nos ganhos da empresa. Sim. Então eu não perco tempo fazendo reuniões absurdas com o estoque, fazendo super avaliações nem nada, ok? A não ser o quê? Eu fico olhando, vamos procurar a transportadora mais barata, vamos procurar isso mais barato e tal, de forma que o meio custe menos. Mas ele não vai trazer tanto resultado quanto se eu comprar 10% mais barato tudo que eu compro. Então eu me foco naquilo que gera resultado. Então, como você falou, eu estava sempre em reunião com vendas. Quando as vendas estavam baixas, porque eu estou ali, eu não interfiro nas operações. Tem vezes que eu passo uma semana sem ir na empresa. Tem vezes que eu vou lá 4 vezes, porque aquilo que é importante não está dando resultado. 2, sobre ser a cara da empresa. Eu há muito tempo quero que os meus atacados não sejam a minha cara. Por quê? Porque eu sou aquele cara que pega o carro, sai, faz as vendas e bate um mês. Então eu faço tudo com um esforço muito grande. Eu gostaria que tivesse mais planejamento, mas fosse tudo como são as grandes empresas. Por quê? Porque quando você tem uma lancha, um jet ski, você fala assim, vamos parar ali? Vamos. Você vira e para ali. Quando você tem uma lancha maior, você fala assim, vamos parar ali? Vamos. Vamos ver ali, tem coral, ali não tem, faz umas curvinhas e vai. Quando você tem um barco muito grande, você começa o quê? Nós temos que parar lá. Então, 6 meses antes, a gente já tem que começar a programar o negócio. E as empresas tomaram uma proporção que o meu jeito de esforço está gerando pouco resultado perto do que poderia. Eu acabei de contratar uma pessoa que trabalhou em grandes empresas e não sei o que lá. E eu falei para ela assim, a minha empresa tem a minha cara e eu não gosto da minha cara. A minha cara é boa para jet ski, para lanche. Entendeu? Só que hoje, com o faturamento que tá, se eu sair de carro, eu vou ter que passar um mês vendendo para cobrir. Antes eram 3 dias. Então, lembrando, a sua cara é ruim, Marcelo? Não. Eu tenho até um exemplo clássico disso. Quando eu abri a blindadora de carro, eu fui vender para um cara que queria um carro e tal, vou ser bem sucinto. E eu arrumei o carro para ele, só quem estava negociando era meu sócio. Eu falei, me dá o telefone do cara. Eu falei, você não está querendo uma Hilux assim para a gente blindar? E precisava de um carro para blindar? Ele falou, tô. Falei, consegui 3 mil mais barato para entregar, porque não tinha aquela Hilux. Posso pedir para buscar? Ele ligou para meu sócio e falou, quem que esse cara pensa que ele é? Que eu tomo a decisão assim? Mas ele falou que ele queria o carro, que ele estava procurando, tinha tudo. Aí eu falei assim, eu quero sair da blindadora, eu vendi minha parte, porque eu não consigo segurar a onda se der problema. Por outro lado, eu sou vendedor de cigarro. Como assim vendedor de cigarro? É o cara que chega na padaria, toma um cafezinho, come pão de queijo, bate papo, dá risada, vende o cigarro e vai embora. A venda estruturada não é para mim. Ou seja, a minha empresa, se precisar de venda estruturada com a minha cara, não vai fazer. E venda grande é venda estruturada. Sim. Então, ser a cara depende. Se é bom ou se é ruim. Não dá para dizer é bom ou é ruim. Mas eu não quero minhas empresas mais com a minha cara. Isso traz também uma ciência muito boa pra gente de que, cara, não é aquilo que me fez chegar aqui que de repente vai me fazer chegar até lá. Porque a empresa está em outro nível. Exatamente. Por exemplo, o Elon Musk é um cara que trabalha pra caramba. Ele fica lá com os caras lá do foguete, mas ele não deve ficar nos caras da solda, nos caras da parafuso, nos caras de outra coisa. Porque não vai mudar o negócio. Né? Não dá para você tomar conta de tudo. Não tem como, né, cara? Agora, tem uma coisa importante que eu acho que os empresários não fazem e que eu cito muito. Como eu vou ter um cara que empreender dentro da minha empresa, se ele empreender, ele não tiver resultado diferente? Por que ele vai empreender? Vai receber tapinha nas costas? Vai receber mais R$100? Não. Todos os meus negócios têm distribuição de lucros. E as pessoas cabeça têm distribuição de lucros que você já teve, mais altas, numa porcentagem mais importante. Então, o que eu entendi foi que querer que eles vendam mais é ótimo. Se eu der chibatada em todo mundo, numa linguagem de uma forma de se falar, mas não literalmente. Eles vão vender mais, vão dar mais desconto, vão se virar para alcançar o número final. Mas dando mais desconto, talvez eu ganhe menos. Se gastarem mais, eu ganho menos. Se destruírem as coisas, eu ganho menos. Então, a distribuição de lucros faz com que ele queira vender mais caro e desperdiçar o mínimo possível. Porque se ele gastar mais papel higiênico, sai um centavinho dele. E essa visão, eu acho que deu a chance de eu ficar fora da empresa e todo mundo está correndo desesperadamente pelo resultado como donos. Porque se for só pelo seu salário, esquece.
Exatamente. Eu percebia muito isso, que até eu fico parando para pensar hoje. Você tinha um grupo de gestores, do qual eu fazia parte, e cara, eu lembro de episódios que eu pegava e saía 3 horas da manhã da minha casa para ir buscar mercadoria no fornecedor para chegar antes das 8 e não me atrapalhar no horário, porque tipo assim, eu tinha muita coisa para fazer. E detalhe, isso você não sabia. Você não pedia, eu simplesmente fazia. E não era uma coisa que tipo assim, o Matheus fazia. Cara, os gestores, eles eram pirados nessa Porque parada. eles faziam para eles. Atrás do resultado. Para eles. Exatamente. Então, assim, cara, eu já lembro de episódios assim, cara, como é que tá aí? Eu era o cara dos números lá, Matheus, como é que vai ser? Cara, esse mês tá uma bosta. Tá muito ruim. Você lembra o que você fez na pandemia? Que eu cheguei e falei, gente, eu tô preocupado, a galera tá ganhando pouco, nós estamos vendendo bem e tal. Vamos botar o piso salarial X, um aumento que dava um aumento para baixo muito alto. Você foi o primeiro, que você era financeiro, você falou, nem ferrando, que a galera precisar, a gente empresta e tal, não vamos aumentar os custos, você lembra disso? Então, vocês me defendiam mais do que eu mesmo. Sim. Mas não era porque amo o Marcelo, nossa, Marcelo e tal, não, é porque vocês estão de olho em vocês. Quando a pessoa trabalha para ela, que foi a grande sacada da franquia, você coloca um sócio para trabalhar para você. Essa é a grande visão. Sim. Por outro lado, eu tive um cara que trabalhava comigo, desenvolveu um produto muito bom e ele queria uma fatia da empresa. Eu falei, eu não posso te dar uma fatia da empresa, sabe por quê? Porque se eu te der 5% e para você tá bom no que você ganha, você vai sentar na sua casa todo dia, porque agora você é sócio, não vai produzir mais nada e o pior vai ficar me cobrando. Eu vou arrumar um chefe. Então não. Então você tem que ponderar muito bem as coisas. Sim. O importante é que cada um... Quando fala assim para mim, eu pergunto para as pessoas, para quem você trabalha? Ah, para você. Falo, para mim, então eu não vou te pagar. Como assim? Você trabalha para você. Se alguém oferecer o dobro agora, você vai me dar tchau e vai lá ganhar o dobro. Porque é para você. Você está vendendo a sua hora em troca de um dinheiro para você. Quando ele entende que ele trabalha para ele, não para o patrão dele, aí que ele começa a ver o seguinte, eu tenho que gerar mais, eu tenho que ganhar mais. Agora, se ele achar que ele trabalha para mim em troca de um salário, esquece. Exatamente, exatamente. E daí, essa é uma coisa muito legal, cara. Eu converso muito com empresários em relação a isso. Porque a galera tem medo, os empresários têm medo. Não, o funcionário não pode saber o faturamento da empresa, não pode saber isso, aquilo, não pode saber dos resultados. E você achando que está se precavendo ou criando um ambiente seguro, na verdade, você está criando uma bolha em volta da sua empresa, onde que se ela estoura, meu amigo, já era. O contrário é o quê? Exatamente isso que você falou. Cara, nosso objetivo é chegar aqui, o nosso plano é esse daqui, você vai ser recompensado em cima disso. Quando as regras estão claras, cada um vai sair em torno de si. E eu lembro também que uma coisa, poxa, eu falo, eu trabalhava por resultado, correto? Minha porcentagem era em cima de lucro líquido, ou seja, resultado real da empresa. Quando a gente sabe sobre o que a gente está trabalhando, não existe nem esse lance de, nossa, mas olha só quanto o cara vai tirar, se eu vou ganhar uma porcentagem sobre isso, todo esse daqui é dele. Por quê? Quando você tem participação no resultado total, você sabe o que está em jogo. Então, se eu quiser alguma coisa em contrapartida, cara, eu também vou ter que colocar o meu na reta, porque eu vejo que os riscos também são diferentes. O problema é quando você esconde todo o resultado, e lembrando, tem que ser como Jesus. Jesus tinha 12, aí às vezes ele ia com 5 aqui. Depois ele falava, agora vocês dois fiquem aqui, vão só 3 comigo. Daqui a pouco só um comigo. Então, obviamente não dá para todo mundo saber o lucro da empresa, certo? Uma coisa que eu falo com o pessoal lá, isso para a empresa toda, eu falo o seguinte, digamos que você tenha 100 mil reais hoje. Você foi demitido, ganhou um monte de coisa, ou ganhou uma herança, tem 100 mil reais. Você vai colocar onde? No banco. E o que você vai olhar quando você vai colocar no banco? Eu vou olhar quanto que ele me paga. Não é? Normal. Você me emprestaria esse dinheiro por 5 anos sem juros? Não, nem ferrando. Eu tenho uma pancada de dinheiro aqui dentro. Ele tem que me pagar. Porque senão eu vendo tudo e coloco no banco e demito todo mundo. É óbvio. Então eu estou o tempo inteiro avaliando quanto que eu tenho de retorno sobre o meu capital investido. Então, olha, meu patrimônio líquido, eu falo, tem que me dar um retorno de pelo menos 18% ao ano. Se não, mais vale eu meter a 15% ali no Tesouro Direto. Beleza? Beleza. Então, se você olhar para mim e falar assim, nossa, Marcelo, você ganha muito dinheiro em cima da gente? Não, eu ganho muito dinheiro em cima do dinheiro que eu investi aqui dentro.
E proporcionalmente, às vezes, nem é tão bom assim. Você não faria. Uhum. Mas você ganha pelo que você participa do negócio. Uhum. Se não tá bom para você, toca seu rumo e faz parte. Agora, eu mostrava para todos os meus gestores, sabem exatamente tudo, inclusive as despesas da minha vida. E uma vez eu cheguei até acho que foi pro Rubem lá, e falei assim, cara, eu não sei se eu posso chegar com um Porsche aqui. Aí ele falou assim, cara, eu acho que você pode. Eu já vi muita empresa, se o cara chegar com um carro zero normal, vai dar problema, mas eu acho que você pode chegar com um Porsche aqui, porque todo mundo sabe tudo que você já passou, que você já viveu e tal, e o tanto que você investe nesse negócio. E tem o outro lado, quando você esconde tudo, o que o empresário bundão faz, né? Estamos apertado, tem que gastar menos durex, tem que fazer não sei o que lá e tal. Aí chega e parece um carro novo. Estamos apertado, não sei o que lá e tal, daqui a pouco não dá. Ou seja, o que você fala tão alto que ninguém escuta o que você fala. Uhum. Aí o cara fica vendido. O que eu conheço gente que fala assim, não, eu tenho tal carro, mas eu só vou com outro lá para minha empresa. Porque ele está o tempo inteiro escondendo a realidade das pessoas. E, quando está apertado, nós estamos apertados. Quando está bem, nós estamos bem. Bom? Uhum. Ah, mas eles vão querer ganhar mais. Não, todo mundo quer ganhar mais. Certo? Aí o que eu falava também pro pessoal? Cara, eu posso colocar seu salário hoje por 15 pau. Você quer? Beleza, só que é o seguinte, você vai aguentar a marretada de 15 pau nas suas costas? Porque você não vai poder me dar desculpa, você tem que me entregar aquele resultado, senão mês que vem você está na rua. Uhum. Não quero. Então tem que ser um salário adequado para a área, para a eficiência, para a eficácia e principalmente para o que ela gera. Exatamente. Quando você falou uma coisa, até lembrei de uma coisa que eu vi esses dias, quando a gente coloca o ônus em cima disso, as coisas elas tomam uma proporção diferente. Eu lembro de um cara falando que, não, eu sempre gosto de incentivar meus funcionários a me darem ideias e tal. Tinha um cara que me dava uma ideia e tal, e ele falava que a empresa não prosperava porque eu não acatava essa ideia, mas para mim não fazia sentido. Então um dia, a gente numa reunião, eu falei, cara, beleza, me explica então a sua ideia. Não, que não sei o que, vai ser... Eu falei, beleza, é uma nova frente, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir essa frente, eu vou investir e você vai ser o CEO dessa empresa. Se não der certo, é rua. A gente tem um prazo de tanto, a gente estabelece o budget. E aí, vamos? Daí o cara não quis. Por quê? Quando a gente atribui o risco também, né, é fácil, né? Igual a gente ouve a galera falar, polícia, não sei o que, tinha que dar o tiro. Tem um amigo meu policial que fala assim, cara, todo mundo é perito em segurança pública até ouvir o primeiro tiro, meu. Lógico. Aí é perito em corrida de 100 metros, com barreira. Exatamente, seria o primeiro, cara. Exatamente. Mas aí nós temos que ver que isso serve para casamento, para filho, para tudo. Tá? Meu filho, por exemplo, a gente estava cortando o cabelo e ele ganha uma mesada para ele tocar a vida dele, administrar o dinheiro dele. E é na frente da sorveteria que eles mais gostam lá, desde pequenininho. Ele falou, pai, posso pegar um sorvete lá? Eu falei, claro. E eu cortando meu cabelo. Dá o cartão. Eu falei, não, cara, você ganha dinheiro para isso. Aí ele ficou lá sentado, né? Eu falei, mas você não quer mais sorvete? Né? Aí ele foi lá, ele trouxe um potinho, cara, que eu juro pra você, dava 1/10 do que ele pegaria. Aí você chega pra sua esposa e fala assim, a partir de agora, nós vamos ter R$500 para sair. Se você quiser comer pizza 10 vezes de 50, é isso. Se você quiser comer uma pizza de 500, é isso, você escolhe. Ela fala assim, ai, queria tanto jantar, mas vamos. Qual restaurante? Ela não vai mais escolher aquele, porque tá saindo dela. Então, o colaborador tem que ver isso do mesmo jeito. Se o colaborador entender que ele tá gastando o dinheiro do pai, meu irmão, ele vai ferrar com o dinheiro. Exatamente. Não é? Eu lembro até uma vez que foi uma época que deu muita diferença, que foi quando você começou a implementar uma coisa que você fala muito também nas suas lives, que eu acompanho, que é a questão que você é a favor de comissionar a empresa inteira, né? Por resultado e tal. E eu lembro que setores que nem estavam diretamente ligados a resultado em si, eram meio, vamos ali dizer, a galera começou a se preocupar com absolutamente tudo. Não, calma aí, claro, porque senão vai diminuir do que a gente vai ganhar. E detalhe, a galera tinha o piso X, eles ganhavam a mais, só que tudo que fosse onerando ia tirando do a mais. Então todo mundo, opa, calma aí, vamos andar devagar aqui. E qual o problema do cara que só paga remuneração sobre faturamento? Imagine só que você tem um produto, você compra por 10 e vende por 15. A pessoa ganha por faturamento, ela fala assim, chefe, tem um cara querendo comprar 2.000 unidades agora no dinheiro tal, vamos fazer por 12, ele quer pagar 12. Você fala, cara, 12 eu não pago os impostos. Mas chefe, são R$24.000. Ela tá pouco se lixando se vai ganhar dinheiro ou não. Ela
Ela quer saber do dela, o faturamento dela. Agora, se ela ganha pelo lucro, ela vai falar, chefe, o cara tá querendo R$12 não dá nada pra gente. Ela olha como dono. Exatamente. Então tem que tomar cuidado com isso. É verdade. E eu lembro que eu tava numa sala de aula, assim, uma vez, você sabe dessa história, tava eu e um outro gestor lá da sua empresa, Aníbal, grande Aníbal, um abraço Aníbal. Grande Aníbal. Grande Aníbal. E daí o professor, ele lançou um case, assim, ele falou assim, cara, você tem um restaurante no posto de gasolina, você vende X pratos por X reais todos os dias. Daí todo mundo com o computadorzinho em cima aqui e tal, e daí ele falou assim, cara, parou 2 ônibus, passeio e tal, os gestores lá, quem tava comandando os ônibus chegou e falou com você, cara, eu tenho tantas pessoas aqui pra almoçar, só que é o seguinte, você vai ter que fazer a X reais. Dando um desconto lá absurdo, eu não lembro os valores. Daí era uma sala, cara, eu lembro onde tinha CEO de grandes empresas aqui da nossa região, de multinacionais, tipo assim, ó, galera pesada, porque o curso que a gente tava fazendo era um curso pesado. E daí, eu lembro que ele falou assim, quem aqui venderia? Quem aqui não aceitaria? Daí, a sala inteira. E eu com o Excelzinho aqui, com 3 célulazinhas preenchidas, assim. Daí eu olhei e falei, caramba. Daí, alguém aqui venderia? Daí eu levantei a mão. E daí todo mundo olhando assim, falou, por que você venderia? Eu falei, cara, porque aumenta o meu lucro líquido. Daí todo mundo deu uma travada. Eu falei, cara, como que o óbvio precisa ser dito? Porque eu, academicamente, e não é demérito com ninguém, mas eu não era mais preparado com essa galera. Só que eu vivia isso. Porque lá na empresa a gente sempre trabalhou em cima de resultado. Então era o tempo todo ouvindo, Matheus, vale a pena fazer essa venda? O cara quer um desconto e vai comprar muito, mas vale a pena? E isso é uma coisa que, cara, parece que não, mas mais uma vez eu falo, o óbvio precisa ser dito. Uma coisa que você fala muito, faturamento é o quê? É ego. No importante, o que importa realmente é o que vai sobrar. Então, é uma coisa muito importante o seguinte, eu que faço vendas recorrentes, às vezes eu não posso fazer essa conta. Por quê? Porque esse cara vai baixar o preço na ponta e vão começar a me cobrar e eu vou me ferrar. No caso, se o cara chegasse e me perguntasse, esses 2 ônibus, você faria o desconto? Eu falei, lógico, porque senão esses caras vão entrar no ônibus e vão embora. O meu aluguel já está pago, ultrapassou o ponto de equilíbrio, tudo é lucro. Sim. Se está me dando um lucrozinho e eu vou perder esse lucrozinho por nada, manda pau. Então, não é só uma variável que eu devo analisar, certo? Só que as pessoas gostam dos óbvios assim. Ai não, porque é muito desconto, eu não vendo. Mas depende. Ah não, porque eu vou vender muito mais caro, mas eu vou vender menos. Vamos fazer as contas. O importante é fazer as contas. Ninguém tá certo de nada até botar na matemática, certo? Inclusive, eu tive um professor uma vez que ele chegou e falou, porque o certo na gestão, não sei o que lá, assim. Levantei a mão e falei assim, olha, tudo que não é matemático não existe certo. O Henry Ford fez aquela linha lá de produção, deu muito certo, a Embraer não serve para ela, faz uma produção diferente. Quem está certo? Cada um para o seu. Agora, 2 mais 2 vai ser 4 pro resto da vida. Então, a matemática não mente. Sim. Simples assim. Se o prato de comida custa 10, eu vendo a 20, e aí o cara está querendo pagar 14, só que o meu custo fixo já está pago, é R$4 de lucro, tirando impostos, despesas variáveis e lucro. É lógico que eu vou vender. Sim. E até uma coisa extremamente importante, você que está acompanhando esse podcast e essa conversa, pensando que essa conversa é justamente para ajudar médios, pequenos, de repente até grandes empresários, tudo que a gente está falando aqui, a gente está fazendo e citando uma coisa muito importante, dados. Sim. Cara, sem dados, a sua empresa, ela não consegue evoluir. Simplesmente isso. O que a gente não quantifica, a gente não qualifica. E o que a gente não qualifica, a gente não tem controle. Não é sobre um tema polêmico. Mas assim, eu ouço muita gente falar que assim, cara, os empresários que dão certo são porque já vem de uma linhagem X e tal, que não sei o quê. E você tem um pai que foi empresário, né? Só se ferrou, e isso, né? Você acha que de alguma maneira isso facilitou a sua vida? Ou te deu? Ou você acha que essa sucessão pode dar algum incentivo de alguma maneira ou melhorar o seu desenvolvimento como empresário? O maior ensinamento que o meu pai me deu foi o pai dele que deu e falou o seguinte: você pode deixar a herança que for para um filho, ele vai queimar ou ele pode dar certo. A única coisa que ele não consegue queimar é educação.
Então, ele sempre investiu na minha educação, apesar de eu ter sido expulso de 3 escolas e tal, mas ele sempre investiu. A melhor coisa do meu pai ter sido empresário para mim foi que, primeiro, eu aprendi passando por todas as áreas da empresa. Eu lavava banheiro chorando, eu sou seu filho, não sei o que lá e tal, e eu trabalhei com ele durante... Eu fui mandado embora umas 15 vezes na adolescência, mas quando eu entrei mesmo para tocar uma área lá, foi de 2000 a 2005. Então, eu tive 2 grandes oportunidades, né? A empresa estava numa crise ferrada, eu tinha que salvar ela, ele me perguntou se eu conseguiria virar ela, eu falei que conseguia, na cara e na coragem, eu tinha 20 anos, porque eu era vendedor. Só que eu comecei a ter convívio com o meu pai e com o sócio dele, que chegou a ser CEO da Embraer. E isso me trouxe muito conhecimento. Isso sim me ajudou. Ter um pai que tinha uma empresa, não sobrou nada para mim, não deu nada. A empresa nunca fez grande dinheiro. Se meu pai tivesse continuado na Embraer, era capaz de a gente ter casa em Campos, casa na praia. Meu pai nunca teve nada. O máximo que ele teve ainda veio um bocadinho de heranças. Então, não. Nesse aspecto, não. Mas teve uma coisa importante, né? Além de tudo isso, que foi eu acreditar em mim e eu correr atrás. E, cara, quando eu olhava meu pai ferrado lá, eu falava, eu preciso fazer, porque senão ele vai se ferrar, me mostrou muito do que era a vida do empresário. Quando você me cita esses caras, Flávio Augusto e tal, é um cara que era completamente desconhecido, tinha um monte de escola de informática, que não dava dinheiro, ele conta um monte de história, mas não dava dinheiro, ele não era ninguém. Quando veio uma moda de comprarem as escolas aqui, o Wizard vendeu, e se você vê o Wizard falando, ele falava que a empresa estava ferrada, que ele não tinha grana e tal. Eles venderam o número de alunos, foi um Uber. E explodiram. E virou como tipo, cara, esses caras são muito pique e tal. Cara, as empresas deles não davam dinheiro. Entende? Eles não tinham a mínima noção do que é gestão. Hoje ele fala, quer vender. Ricardo Eletro agora está fazendo propaganda, o cara faliu pesado. E vem dizer que tal. Então, gente, herói para mim mesmo, esses caras vocês têm que ver, são esses pequenos empresários que vivem o dia a dia e que não tem esquemão. Tá? O dono de uma padaria ali, que está ali há 20 anos, você vai aprender muito mais do que ele, do que ouvindo essas porcarias desses coaches. Porque a fama, mais uma vez, lembra que a gente falou sobre grana e sucesso e tal? Existem fatores, se você ler um dos 7 livros que eu falo para todo mundo ler, que é a Psicologia Financeira, você vai ver que ele fala assim, cara, que ele consegue entender o papel disso, ele só não consegue entender ainda o papel da sorte na história. Tem gente que você vê ganhando dinheiro, igual esses MCs, esses jogadores de futebol, que você fala assim, cara, você conversa meia hora com um cara desse, dá vontade de bater nele. E o cara ganha dinheiro pra caceta. Dinheiro não é resultado real da pessoa merecer aquilo, certo? Agora, você fala pra mim assim, o ator tal era filho da atriz tal e acabou entrando na Globo. Isso é um apoio que pode dar. Sim. Meu pai nunca fechou um negócio para mim, porque ele era meu pai. Então, não. Mas o conhecimento todo que ele me deu, as porradas que eu vi ele tomando e tomei junto com eles, sim, me deram muito resultado. Entendeu? A mentalidade, esse negócio todo. Meu irmão, não existe sucesso fácil. A não ser que você tenha, obviamente, sorte. Né? Como, por exemplo, o pai eles mostram, na psicologia financeira mostra isso, o Bill Gates era neto de juiz, o pai, então ele já tinha um relacionamento muito mais próximo para abrir caminhos, mas tinham outros filhos de juízes, tinham outros que não chegaram lá, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Bem, eu tive esse benefício, cara, acima de todo mundo, assim como minha irmã teve, meu irmão teve, os filhos do sócio do meu pai tiveram, e só eu cheguei. E isso eu ouvi de um sócio meu da blindadora, que eu chamava ele de tio. Ele falou assim, pô, Marcelo, eu vejo você, eu tenho o maior orgulho dessa correria, de você estar aqui como meu sócio. Eu falei, tio, pô, mas eu tive sorte, meu pai me chamou para o negócio. Ele falou, assim como seus irmãos, assim como os outros, mas é você que está aqui. E eu me toquei que é isso. Não se desmereça nunca. Nunca. E se você não teve o sucesso financeiro do outro, também não ache que ele é superior a você, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem planos de mercado, existem coisas que simplesmente não dá. E existem outras que vão acontecer. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente consegue ver muito, eu vejo muito, assim, principalmente
nos clientes, nos empresários que eu converso, em relação da comparação, né, cara? Tipo, poxa, tal empresa tá desse tamanho, desse porte e tal. Cara, a realidade é que o dia ruim é para todo mundo, cara, né? As dificuldades vêm para todo mundo. E o que a gente vê é aquilo que você tava falando no começo. Às vezes a gente vê na internet, publicado e tal, uma frase motivacional do cara é uma fração da vida do cara. A gente né? tem uma história dessas juntos, você se lembra? Qual das histórias? Não lembro. A gente estava vendo um galpão gigantesco, saindo do nosso galpão do Chakras Reunidos. E aí você chegou um cara lá e falou assim, nossa, Marcelo, aquele cara tá bem. Eu falei, você tem acesso à conta dele? Ele falou, não. Você sabe para quem ele tá devendo? Não. Eu falei, imagina que a gente fosse para aquele galpão lá, era por causa de um mudasse carro dele, tudo, eu acho, né? comprássemos 2 carros financiados agora ali na concessionária, os caras iam falar o quê? Marcelo tá bem pra caramba. Eu só dobrei o meu aluguel e arrumei 2 dívidas de carro. Ativos, só passivo para todo lado. Para tudo quanto é lado, porque as pessoas veem os ativos, né? Então, e aí vem um grande ponto para você, empresário. Se você se compara com outro empresário do mesmo ramo e tal, você tá certo. Sabe por quê? Porque, imagina eu e você, nascemos no mesmo bairro, que não é o nosso caso, mas dando um exemplo. Você tem um amigo lá no seu bairro e tal, e aí enquanto eu estava lá lavando o carro, os caras passavam rindo, vamos jogar bola. E eu lavando o carro com 12 anos, riam de mim. Pô, mas você fica fazendo isso desse idiota, vamos jogar bola e tal. Aí, depois de um tempo, eu tô lá ralando, fazendo as coisas todos os dias, eles vadiando. Aí daqui a pouco chega, eu tenho sucesso. Ele fala, o pai dele era empresário. Assim como o cara, por exemplo, que abre uma padaria do lado do português, porque o português tá ganhando dinheiro. Só que ele não entendeu que o português fica das 5 da manhã até as 11 da noite na padaria, não tira o pé do caixa, olha tudo, não tem tempo nem para gastar dinheiro. E ele já quis trocar de carro, ir para a praia e tal. Lembrando, tá? Sabe o que mais acaba com a sociedade? Normalmente esposa, me perdoem as esposas, que é o seguinte, nós dois somos sócios, eu vou jantar em restaurantes caros com a minha mulher, eu compro roupas caras para ela e a gente ganha a mesma coisa. Aí amanhã você chama a gente para ir na sua casa nova, que você construiu. E a gente tá na mesma. Ela fala assim, ele tá te roubando. Como é que ele tem aquela casa e a gente não? Mas ela não presta atenção em todas as despesas imbecis. Então, é a mesma coisa que o empresário da mesma linha. Cara, você tem que ver se aquele cara tá reinvestindo todo o lucro dele enquanto você está gastando. Enquanto você quis aparecer, ele estava juntando. Então, sim, em 2 negócios iguais existem diferenças. Ou então ele correu mais riscos. Sim. Porque o risco é de acordo com o resultado. Vamos falar, por exemplo, do maior coach, do cara que muda a sua mentalidade, a gente fala da pulo e levantar, que isso é importantíssimo para o empresário. O cara nunca produziu um parafuso. Como que ele ficou famoso? Nós já acampamos, né? Ele levou a galera para subir o Pico dos Marins, que eu vou com a criançada todo ano. Só que ele foi no verão, época de chuva. Nenhum gênio do mundo vai subir montanha em chuva, em verão que cai aquela torrente de chuva. Nós vamos no inverno, até porque dormir na barraca no verão é perto do inferno que você pode chegar. 2, aí deu aquela merda toda, tal, aí ele virou famoso no Brasil inteiro, por uma besteira. E ele sempre consegue as coisas na desgraça. Aí depois vai querer ser presidente por causa de uma desgraça no Sul, né? Aí você fala, ele tem um monte de empresa. A empresa dele de escola é prejuízo, tá devendo para raio. Empresa dele que produz algo, que acrescenta algo, tirando curso, não presta. Ele não sabe, mas ele vai ensinar você que sabe fazer tudo isso a como atingir o próximo nível. Só que ele é tão bom que ele precisa de um pouquinho do seu dinheiro para levar ele para o próximo nível. Você conhece hoje uma porrada de empresários, conheceu muito. Vocês participaram, eu ajudei vocês a se formar na FGV. Tinha algum cara lá que tinha o tanto de conhecimento que eu tinha? Técnico, você diz? Nessas coisas todas. Né? São poucos, né? Difícil, é. Aí você fala assim, mas Marcelo, você não tem uma Bugatti. É. E provavelmente eu nunca vou ter uma Bugatti. Agora é capaz do Neymar ter uma Bugatti. E se o Neymar lançar um curso para te ensinar a ter mais resultado na sua vida, você vai? A galera vai. Já no Cristiano Ronaldo eu iria. Porque aquele cara tem uma disciplina e tem coisa para te passar de verdade. O problema é que as pessoas... Eu vejo o cara lá, o cara abre uma porta de um carro e fala assim, empresário de São José dos Campos.
né? Cada hora com um carro. Tem vários. Cada hora com um carro, empresário, tinha uns dos campos. Aí o cara fala, nossa, aquele carrão, vou fazer um curso com ele, ele tem um carrão. Meu irmão, qualquer mulher do OnlyFans, então pode dar curso de empresário. Elas têm mais dinheiro que esses caras. As pessoas estão comprando aquilo que elas veem como resultado. E aí, cara, o problema todo é que daí você vê os resultados das pessoas e acha que se você for e entender como elas pensam e tal, aquele negócio todo, você vai ter o mesmo resultado. Então imagina o Marcelo aqui, o Medina, maior surfista que nós já tivemos atualmente, não sei, porque eu não sigo surf, mas aparecia pra caramba, falasse que ia fazer uma palestra e eu falasse, cara, eu vou pra lá pra eu ser surfista. Eu posso passar 4 dias de imersão com o Medina, eu vou sair de lá sem saber surfar. Porque você tem que, primeiro, estar um pouco metido ali no meio para você poder entender. E a outra coisa é, o que você fez tão grandioso para que você possa me ensinar algo? Mas o grandioso, mais uma vez, não é no carro, alô, empresário de São José, que nem dele é. Entendeu? Não dá para a gente continuar nesse negócio. Só que aí vem um ponto, né? Para que exista um rei, para que exista um príncipe, tem que ter uma pancada de súdito. Rei de 10 súditos não serve, não é isso? Sim. Essa galera toda é para ser súdito. A vida deles é ser súdito. Não importa se o cara tem grana para pagar 100 pau por causa do pai dele. Ele vai ser peão no jogo de xadrez, que é uma porrada. Eu gosto do meu Instagram, o meu filho fala assim, posta os nossos carros. Eu, não. Pai, vai bombar seu Instagram se eles verem os nossos carros. Filho, esse tipo de gente eu não quero. Esse tipo de gente é súdito. O meu Instagram tem 100 e poucos mil seguidores hoje, mas ele é ali afinado de pessoas que querem conhecimento real. Marcelo, como você julga uma pessoa hoje? Antigamente era, me diga com quem, antes ele direi quem é. Como que é hoje? Como? Deixa eu ver o que você segue aí, eu já vou saber que raio de gente que você é. É simples. Aí você chega uma pessoa e fala assim, ah, você gosta disso, daquilo, outro, então deixa eu ver o que você segue. Sim. Isso faz muita diferença. Eu tava falando com um cara esses dias, cara. Numa dessas conversas que eu tenho, às vezes, tentando desenvolver algumas pessoas profissionalmente. Não, cara, o que você quer? Ah, quero estar bem e tal, que não sei o que lá. Beleza. É um objetivo legal, só que você precisa se desenvolver. Não, preciso me desenvolver. Eu falei assim, cara, o que você segue? Ele falou assim, cara, eu gosto muito de seguir carro. Talvez se você quiser virar o Transformers, eu... Lógico. Agora, por que a gente está falando isso para os empresários? Exatamente. Porque o que ele está fazendo é idealizando o sonho e achando que vendo aquele lixo todo ele vai aprender. Lembrando, tá? Falando de novo desses coaches todos, eles são um papagaio de pirata. Quando falam que tomar banho gelado faz bem, todos eles bravaram que tinha que tomar banho gelado, acordar às 5 da manhã. Se eu fui empresário, se é empresário, não tem essa história, né? E agora descobriram que nada presta. E eles vão falar o quê? Então eles são papagaio de pirata. Tudo que está na moda é o que nós vamos falar. Agora, eu quero me mostre um conteúdo real, de alguma coisa que ele te falou e que você fez na sua vida que realmente mudou. Só que o cara não tem saco para isso. Ele vê lixo no YouTube, ele vê lixo no Instagram e tal, e fala, a minha vida não melhora. As pessoas não estão mais lendo livro, cara. Você lembra a minha biblioteca que eu tinha lá, que eu falava para vocês pegarem? A galera não pega. Sai, vai ver novela, depois fala, minha vida não melhora. Então, o empresário ele tem que entender o seguinte, a empresa é do tamanho dele, do conhecimento dele. E quando ele fica pequeno para a empresa, ele tem que contratar gente melhor do que ele. Não é isso? Sim. Ah, Marcelo, mas não tem ninguém melhor do que eu. Eu também acredito que não tem melhor do que eu também tenho isso. Eu que criei, eu que fiz tudo. Só que para aquilo ali, tem milhões melhores do que eu. Para aquilo ali, tem milhões melhores do que eu. Eu vou fazer o que eu sei fazer, eu não vou fazer tudo. E aí eu vou colocando gente melhor do que eu. Eu coloquei a pessoa nova lá e falei, cara, eu quero que você mude a cara dessa empresa, mas para essa cara, não para essa cara. Aí você fala, a empresa não é sua? É, e eu quero o resultado dela. Exatamente. O imediatismo, o negócio de, não posso perder esse cliente, porque ele compra isso e tal, pode estar queimando vários outros faturamentos mais importantes. E isso, cara, tem um ensino de vida para as pessoas. Antes de ajudar alguém, pergunta para ela se ela quer. O problema é que a gente acha que a gente tem que cuidar da vida de todo mundo. Meu, você está fazendo isso errado, você está fazendo aquilo errado. O negócio é o seguinte, cara, tá satisfeito do jeito que você tá? Tá. Beleza, seja feliz. Putz, não tô. Você quer me ajuda? Aí eu vou te ajudar. Porque, cara,
como eu disse, no sistema de gestão, até na financeira, não existe fórmula correta. Você sabe como é que o árabe faz o balanço no final do ano? É o seguinte, meu avô, lá na loja dele, dia 31 de dezembro, falou, pessoal, 6 horas da tarde, não vamos fechar não, que nós vamos fazer o balanço do ano. Aí o pessoal, mas seu Jorginho, nós temos que ir embora, cara, daqui a pouco vai virar o ano. Falou, pega aquela mala ali. Pegou a mala, enche a mala de produto, encheu. Isso foi o que eu comecei, o resto é lucro. Então, e tá do jeito certo? Não, deu certinho para ele, que era o quê? Compra quando tem dinheiro, não tem dinheiro, não faço fiado e vou seguir o meu passinho. Tem o outro que chega e já pega dinheiro emprestado e compra e tal, e também dá certo. Todos os jeitos dão errado. Exatamente. Não existe fórmula para o sucesso. Não existe nenhuma fórmula para dar certo. Método infalível. Não tem. Então, se você tá fazendo do seu jeito, eu posso olhar e falar, cara, eu não faria nada igual a isso. Tá bom. O que eu falava para os caras quando tava ligando, lembra? Que uma vez um fornecedor tava no Viva Voz, aí ele falou assim, mas você também quer ganhar tantos % em tudo? Você lembra? Eu lembro. Aí eu falei, o que você faria se você tivesse a minha empresa? Eu não faria assim. Eu falei, então abre a sua empresa e faz do seu jeito. Porra, tá fácil. Agora você vai querer se meter no meu e me dizer como é que eu vou fazer no meu? Não te pedi. Aqui é assim, aí é de outro jeito, tá tudo bem. Agora, se alguém disser para você que tem a fórmula para o sucesso, pode comprar, porque é a fórmula do sucesso dele. Ele vai ganhar o seu dinheiro e não vai te dar fórmula. Sim. Não tem jeito, não é a mesma coisa. Não é receita de bolo, né, cara? Não tem como. Inclusive, até eu tava conversando com um cliente essa semana, o cara, não, me passa o preço aí, eu tenho tantos colaboradores e tantas notas. Eu falei, meu amigo, como é que eu vou te passar o preço baseado nisso? A gente vai fazer um estudo, ver como que é a sua empresa, enfim, não é uma caixinha que eu entrego um produto para você. E até se quiser preço, já vai para contabilidade digital. Mas é que os antigos eram assim. É. Era quantos colaboradores, tal, tudo CLT, tanto. Isso. Meio salário mínimo, um salário mínimo, não sei o quê. Mas aí vem, quando você foi abrir esse negócio, eu não sei se a galera sabe das nossas histórias todas, daquele vídeo que você fez lá para mim lá, mas eu acho que a oportunidade que eu tive com meu pai, eu acho que eu te dei um pouco. Sim. Certo? E eu tento dar isso para as outras pessoas. Quando eu achei que estava pronto, eu te espirrei como um filho. Né? Eu falei, não vamos estar mais comigo, sai da minha asa. Você ficou puto e deu tudo certo. Mas eu te passei aquilo que não dá para você perder. Se eu tivesse não te ensinado nada, não passado nada, não deixado você aprender, não vou nem dizer eu te ensinado, mas às vezes vocês falavam assim, Marcelo, como é que eu faço isso? Te vira, meu irmão. Pergunta pro Papa, mas não para mim. Não para mim. Meu pai me ensinou isso. Ele falou, se eu te der uma tarefa, você pode perguntar para a empresa inteira, você pode ligar para o Japão. Não me pergunte, porque se eu achasse que eu tivesse te dar uma informação a mais, eu teria te dado. Sim. E isso desenvolveu as pessoas e desenvolve as pessoas. Eu espero que você faça o mesmo aqui. Por que eu falei isso? Né? Porque eu tô com muita coisa no Instagram, viu? Memória RAM. Já tá armazenado. Porque o que você tem de conhecimento aqui, os contadores não têm. Os contadores não viveram o financeiro de uma empresa. Exatamente. Normalmente ou é filho de contador, ou alguém que fez a faculdade de contabilidade e trabalhava no escritório. Essa vivência que você teve, quando você vai falar uma coisa pro cara, é o seu atravessar a rua, já tendo atravessado 1000 vezes. Exatamente. Isso. Só que eles não vão entender. Eu falo muito, tem alguns clientes que às vezes, geralmente sim, consultor financeiro, quando o cara procura um consultor financeiro, geralmente não é porque tá sobrando muita grana para ele. Já tá ferrado. Já tá ferrado. E cara, isso é uma coisa meio que normal, você chega e fala assim, cara, eu sei que você tá passando, cara. Você tá quebrado, mas eu sei que você tá passando. Eu sei o que você pensa quando você vai deitar para dormir. Sei quando você olha para sua esposa e tal, e geralmente os caras dão uma chorada porque é mais que o financeiro. É mais do que uma empresa. O cara tá pensando na família dele, ele tá falando segurança assim, que eu falei no começo. Poxa, eu tô olhando meu filho, o que eu vou fazer, minha esposa, tal, não sei o que lá. Eu falo assim, cara, eu já estive com uma responsabilidade compartilhada, mas eu já estive desse outro lado. E deixa eu te falar uma coisa, não vai morrer. É uma questão de ter estômago e tal, respira e, cara, hoje, se você quiser desistir, o que você faz? Não faz nada, porque você vai continuar com a dívida. Então, é só respirar, continuar, enfim, até pra galera entender um pouquinho sobre isso que você falou, sobre essa nossa história. O que acontece? Eu trabalhei pro Marcelo 10 anos, 11 meses. Já começou errado. Ele trabalhou para ele. Eu trabalhei para mim.
10 anos, 11 meses, 16 dias. Inclusive, depois que eu saí de lá, a Thaís falou assim, nossa, você recebeu a bonificação de 10 anos, eu não sabia. Estou te fazendo uma cobrança ao vivo neste exato momento. E daí o que aconteceu? Cara, um certo dia a empresa tava uma loucura, vai pra lá, vai pra cá, tal, e em meio, um monte de reunião, o Marcelo falou assim, eu quero conversar com você. Falei, beleza, chegamos, tal, como mais qualquer outra conversa que a gente tinha, que todos eram pesados, mas até aí tava normal, ele falou, tal, vou te demitir. E quando você falou, vou te demitir, parece que as outras coisas ficou meio em câmera lenta, assim, ó. Contextualizar, foi o meu primeiro emprego, eu entrei com 17 anos nessa empresa. A minha vida profissional foi desenvolvida dentro dessa empresa, relacionamento com pessoas, com fornecedores, métodos, enfim, tudo que eu conhecia de profissional foi conquistado dentro dessa empresa. E daí, quando você falou que ia me demitir, eu perdi completamente o chão. Eu lembro que você falou assim, cara, você vai me agradecer depois, você vai se dar bem, eu tô fazendo isso porque eu confio. Ninguém falou, ele não falou o seguinte, que ele foi fazer faculdade de contabilidade. E eu falei para ele, você tá fazendo faculdade? Legal, vou pagar metade. Você falou, não precisa. Eu falei, eu pago metade de todas as faculdades, vou pagar. E quando você terminar, você vai fazer o melhor MBA que a gente tiver por aqui, eu vou pagar metade. Não foi isso? Exatamente. Aí você se formou, já tava no meio do MBA. Já tava quase... Aí eu falei assim, tá na hora de você voar solo e um dia você vai me agradecer por causa disso. Porque você vai ficar aqui, não tem mais pra onde você subir. E você, se deixar, você vai ficar aqui pro resto da vida. Por quê? Exatamente. Porque se a sua esposa hoje está grávida. Se ela estivesse grávida lá, aí que você não sairia mesmo. Exatamente. Nunca. O que impede um grande homem de crescer é um grande salário. Depois que você tivesse com a sua esposa grávida, mudasse para outro apartamento, botar o filho numa escola, meu irmão, você não vai mais. Sim, então foi o momento. E eu lembro que quando você me demitiu tal lá, eu saí meio desnorteado, assim. Tava uma galera no pátio, eu não sabia muito bem o que fazer e tal. Daí a empresa era meio perto da van, né? Daí eu fui pro comprar pano de prato. Não, cara, eu sentei no banco assim, ó, e eu comecei a chorar de soluçar, cara. Eu fiquei desesperado, eu não sabia o que fazer e tal. Beleza, passou esse momento, eu fiquei muito mal emocionalmente. Depois eu comecei a me recompor. E daí começou a voltar a oxigenação no cérebro e tal. Isso eu tô falando 3 meses depois, né? Falei assim, cara, agora eu preciso me mover. E daí, quando passou tudo isso, eu comecei a lembrar de umas coisas que você estava falando quando você me demitiu. Você falou assim, cara, vai, abre a sua empresa, eu vou te ajudar, você é seu primeiro cliente, blá, blá, blá. E eu falei assim, cara, eu não sei o que fazer, vou trabalhar onde e tal. Comecei a lembrar disso. Falei, cara, é isso. Eu, querendo ou não, eu trabalhei em frente de empresa a minha vida inteira, cara. Eu trabalhei tomando decisões de loucura e o Marcelo chegava, cara, esse mês é prejuízo, e aí, o que nós vamos fazer? Porque senão nós não vai ter salário. Então eu falei, cara, é isso que eu sei fazer. E daí, a partir disso, desenrolou-se, né, todo esse processo. Eu lembro que eu comecei a trabalhar depois no outro escritório e tal, intencionalmente para adquirir conhecimento, porque eu já estava na intenção de abrir o meu. E daí você me ligou no começo do outro ano, e você falou, e aí, cara, como é que você tá? Eu falei assim, já abriu o seu negócio? Já abriu o seu negócio? Exatamente. E daí você falou, e aí, como é que você tá? Eu falei, cara, hoje respirando, eu vou falar pra você, eu passei o pior fim de ano, mas foi o melhor início de ano da minha vida. Porque daí eu já tava completamente, assim, certo do que eu ia fazer. Eu falei, cara, absolutamente ninguém mais na minha vida vai me demitir. Eu fiquei com ódio disso. Mas... Cara, pé na bunda dá pra você receber de duas formas. Uma, aquele escroto me deu um pé na bunda, ele não vale nada, caramba, 4 tal. 2, vou aproveitar esse impulso e vou sair arrebentando. Só que eu fiquei na sua. Você vai ou não vai? Eu liguei pra você outras vezes, você não se lembra. Aí você, não, eu tô trabalhando, eu tô procurando emprego. Para, caceta, emprego você já teve, tá na hora de você abrir o seu negócio, tá no seu lá. E eu não fiz isso com todo mundo. Uma coisa é você olhar pra uma pessoa e falar, esse cara sabe o que ele vai fazer, ele tá pronto e ele vai. Como eu faço com filho. Tem filho que você olha e fala, cara, esse cara não vai daquele jeito, vai ter que ser de outro jeito. De todo mundo, foi só você que eu demiti para abrir a empresa, os outros 2 decidiram sair para abrir a empresa e tal. Beleza. Mas você, eu fui tranquilo. E eu falei, um dia você vai me agradecer. Hoje você pode estar puto, veio, caralho, uma 4. Um dia você vai me agradecer. Aí você me agradeceu. Foi isso. E realmente, agradeci e agradeço hoje mais uma vez. Obrigado por ter me demitido. Estarmos aqui nesse momento com essa equipe pesada, né, Rodrigão?
é reflexo do quê? De você ter me demitido. Que a nossa amizade seja tão forte quanto a cadeira que o Rodrigo está sentado. E, cara, uma coisa que a gente já partindo para o final, lembrando, cara, eu gosto muito de conseguir contribuir com os meus clientes, enfim, com a galera que sempre me pergunta dicas e tal, e eu queria que você desse uma dica prática, principalmente para esses pequenos e médios empresários. Você falou hoje sobre o que não seguir, o que não absorver, né? Que esses grandes coaches e influenciadores, os caras têm resultados que, na maioria das vezes, não vão ser aplicáveis. Então, aonde buscar esse conhecimento ou o que, de maneira prática, o cara consegue fazer para, de repente, sair desse lugar onde ele está, ou então ele evoluir na empresa dele, ou simplesmente não quebrar? Tá. A primeira coisa, eu tenho 7 livros que eu falo que para mim são fundamentais. Nenhum deles é de autoajuda ou esse tipo de lixo aí que vendem, tá? Eclesiastes, para entender que por mais que você tenha tudo no melhor do mundo e tal, ali não está a felicidade. Provérbios, porque eu acho que tem grandes sabedorias ali de Salomão e outros. Sapiens, porque eu acho que dá uma boa visão assim do ser humano, às vezes, tudo que é importante, o que não é no ser humano e o que ele valoriza e tal. Psicologia financeira, Meditações de Marco Aurélio, que na verdade algumas pessoas falam, vou ler sobre meditação. Não, é que na verdade era um diário dele sobre o que sofrer e tal. Foi o último grande imperador de uma era lá de Roma. Sobre a brevidade da vida de Sêneca, que eu acho importantíssimo a gente entender. E A Arte de Ser Feliz, de Epiteto. Esses 3 últimos, Marco Aurélio, é do estoicismo, que é uma vertente que tem crescido muito hoje da filosofia, que é preocupe-se com aquilo que você tem alguma influência. O que você não tem, você está gastando seu tempo. Certo? E então busquem livros bons. Não busquem livros que falam 13 motivos para você ser feliz, 12 jeitos de você enriquecer, 13 jeitos de você fazer sua mulher feliz na cama, e o caramba 4. Se existisse isso, filho, estava resolvido. Né? Siga o Marcelo Horta, né? Porque eu tento passar o melhor conteúdo em 1 minuto, é muito difícil, mas a gente tenta. E cara, eu acho que a coisa mais importante é buscar prosperidade, ser feliz naquele momento, do jeito que tiver e aproveitar, porque a coisa mais importante da vida, na minha concepção, é a morte. Porque se você receber uma notícia hoje que você vai morrer daqui a uma semana, você vai mudar a sua vida inteira. Você não vai vir para o escritório, você não vai pensar em fazer coisas grandiosas. Se Deus chegar para você e falar, hoje você vai viver 100 anos, talvez você fale, cara, agora a gente pode ir um pouquinho mais devagar, juntar um pouquinho para o futuro. O não saber de quando é o fim é que nos faz querer viver, querer guardar um pouco e tal. E, eu não sei mais quanto tempo eu tenho aqui, quanto tempo você tem aqui, quanto tempo tem meus filhos e tal, e a gente está trocando tudo isso por coisas vãs, como a gente falou do carro, né? Putz, quanto está custando o seu carro e o quanto de estresse você vai trocar pelo seu carro, tempo com a sua família e tudo mais, quando o que é importante. Então, eu acho que está na hora da gente voltar um pouco e simplesmente fazer coisas que realmente agreguem alguma coisa para o mundo e para a gente, e o capital deixar um pouco de lado, porque está todo mundo triste. Não adianta nada você ganhar o mundo e perder a sua vida, né? Então, eu não vejo, eu vejo os empresários competindo, vejo os empresários achando que estão devagar e tudo mais, numa corrida que não tem fim. Ou seja, se você não tem fim, meu irmão, você não está na frente, você não está atrás. É só continuar. Exatamente. Né? E vamos ser mais e ter menos. Outra coisa importante, né? Quanto menos mais quer mostrar. Quando eu era quebrado, eu usava Lacoste pra caceta. Eu me achava demais. Hoje eu vejo o cara de Lacoste e falo, mais um quebrado precisando aparecer. Entende a referência? No dia que eu venci, que eu falei, cara, eu sirvo, eu não tive mais necessidade de falar pros outros. Então, tá tudo bem. É isso aí. Então é isso. Galera, esse foi o Marcelo Horta, nosso primeiro podcast. Espero que daqui você consiga extrair grandes ensinamentos para aplicar aí na sua vida, no seu dia a dia, dentro da sua empresa.
Marcelo, redes sociais. O Marcelo Horta, sempre. Sempre, o Marcelo Horta. YouTube, em todos, tudo junto. Porque eu tenho um homônimo que faz pão sem glúten. Se quiser pão sem glúten, tem o Marcelo Horta lá, que também faz pão sem glúten. E ele tem muitos seguidores, então se você procurar Marcelo Horta, só aparece ele. Então, se você quiser saber sobre empresa ou como fazer pão sem glúten, o Marcelo Horta ou o Marcelo Horta. Irmão, obrigado, viu? Deus abençoe, Mais uma foi vez. muito bom, muito bom. É isso aí, galera. Até a próxima.